nome inscrito na história da moda e do vestuário, a Levi's, marca que inventou a calça jeans, não pode se dar ao luxo de se acomodar com o sucesso. Não é à toa que entre os valores que movem as decisões desta empresa estão a autenticidade e a inovação. Olha só a filosofia de um empreendedor. Mesmo fazendo um produto que ele não pretendia usar, sempre cuidou para que fosse da melhor qualidade. O nome dele, Levi Strauss. O produto, a calça Levi's. O modelo 501, lançado no século XIX, é o produto mais antigo e continua um clássico da Levi's. E apesar de tantos concorrentes, a marca permanece uma referência. A repórter Luciana Franchini foi a São Francisco para contar a história deste ícone americano. Uma peça de roupa tão marcante como essa não podia nascer numa cidade qualquer. A primeira capital do oeste dos Estados Unidos, na costa do Pacífico, teve um papel fundamental nas grandes guerras. Após este período, passou a ser vista como multicultural e na década de 60 já era o centro hippie e da cultura alternativa. Um dos momentos que ajudou a definir os rumos da cidade foi a corrida pelo ouro, por volta de 1853, quando forasteiros de todas as partes do mundo chegavam a São Francisco com um único propósito: ficar rico. Havia ouro, mas faltava quase tudo. As mercadorias vindas do leste custavam até 5 vezes mais. No meio desse tumulto, chega a São Francisco, vindo de Nova York, um judeu alemão de 24 anos, chamado Levi Strauss. Começou como camelô, trazendo mercadorias que no oeste eram gêneros de primeira necessidade, toldos para carroças e um tecido rústico para cobrir barracas. Em poucos anos, Strauss se tornou um dos empresários mais respeitados da região. And he came here to San Francisco in 1853 to open up sort of the West Coast branch of the family business back in New York. And what he was a distributor or wholesaler of dry goods, and his brothers would send him clothing and blankets and, you know, handkerchiefs, and he had retail customers. So he would sell these not to the public, but to the small stores all over California and Nevada and Arizona, and so the stores would carry our products. So he was the wholesaler, and he did that for 20 years. Um dos clientes de Strauss, o alfaiate Jacob Davis, depois de receber muitos pedidos e perceber a necessidade de um uniforme de trabalho, criou uma calça reforçada para os mineradores. A matéria-prima já existia. A ideia inovadora foi adaptar taxinhas de cobre no bolso dos mineradores, que ficava cheio de ouro. Foi assim que surgiu o que hoje chamamos de jeans. Com medo de alguém copiar a ideia, o alfaiate decidiu patentear a invenção, mas na hora não tinha os $68 que precisava para fazer o registro. And he knew he had this great money-making idea, but he needed a business partner to mass market and manufacture the clothing. So he wrote to Levi Strauss and asked him if they could become partners. And Levi said yes, and they actually got a patent on the riveting process on May 20th, 1873. So it was an invention, a new invention, and we were the only company allowed to make riveted clothing for 17 years. O par mais antigo, tratado como uma joia, é o de 1879. Guardado dentro desse cofre, tem valor estimado em $150 mil. A historiadora e especialista em Levi's, Lynn Domney, passou os últimos 20 anos em busca de peças que mereçam estar nesta coleção histórica. And I've been buying jeans from miners and vintage clothing dealers and even on eBay. The incredible craftsmanship that you see when you look at these and how sturdy and strong everything is. The rivets, even on the really, really old jeans, for example,
The rivet and the pockets are still here. We can estimate the year based on what the design looks like. So, for example, I know this pair was made between 1922, because it has belt loops, and 1936, because our famous red tab was not added until 1936. This one will really surprise you. This pair is from 1939. And it looks like it was just made today. Levi Strauss nunca usou um par de jeans em sua vida. As calças eram feitas para homens de trabalho e não para empresários ricos como ele. Mas Strauss insistia para que tivessem a mais alta qualidade. A união de Levi Strauss e Jacob Davis não poderia ser mais bem sucedida. No final de 1873, eles haviam produzido 21.600 peças. No ano seguinte, a produção saltou para 70.500 peças. Quando morreu em 1902, aos 73 anos, Strauss deixou uma herança de $6 milhões para os sobrinhos. No ano fiscal de 2010, a Levi's informou o faturamento de $4 bilhões e 400 milhões. A calça jeans já nasceu globalizada. O inventor era natural da Letônia. Quem financiou a ideia foi o alemão Strauss. A patente foi americana. O tecido francês, o brim, rústico, feito da mescla do algodão, surgiu na cidade de Nimes no século XVII. O nome do tecido de Nimes acabou sendo abreviado para denim. Os italianos foram os primeiros a importar este tecido para confeccionar os uniformes dos marinheiros que trabalhavam no porto de Gênova. Esses genoveses eram chamados de Jennies pelos franceses e depois de jeans pelos americanos. Assim surgiu o nome conhecido até hoje. O destino do jeans era mesmo ganhar o mundo. Em 1890, apenas 18 anos depois de ter sido criada, a patente para a fabricação expirou e os concorrentes tomaram de assalto o mercado. A liberdade de combinações é tanta que a roupa mais copiada e democrática do mundo se transformou em elemento base para uma série de estilos e produtos. Os cowboys foram os primeiros a adotar o visual, uma opção resistente para as cavalgadas. A Levi's aproveitou e levou os cowboys para a publicidade. Começava a construção da imagem de um ícone. O ator John Wayne personificou essa imagem nos cinemas e a marca começou a se popularizar. That's your Uncle Ethan. Não demorou muito e virou o uniforme da juventude. Vestiu a rebeldia, a liberdade, o protesto. Todos aqueles que queriam mostrar atitude no visual, até que chegou ao universo das marcas exclusivas. O primeiro estilista a colocar o jeans nas passarelas foi Calvin Klein, já na década de 70. Mas aí veio a década de 80. Calças confeccionadas com tecidos semelhantes ao jeans, mas muito mais leves e coloridos, passaram a ser a sensação do momento, tornando o azul fora de moda. Nos Estados Unidos e na Europa, as vendas caíram bastante. Até que passou a euforia da gama de novas opções, o jeans renasceu, ostentado desta vez pelas mais prestigiadas grifes. Tudo começou exatamente aqui, mas das máquinas e peças originais pouco restou. Um grande terremoto em 1906 destruiu 80% da cidade de São Francisco. O que não ruiu foi consumido pelo fogo, inclusive a fábrica de Levi Strauss. O prédio foi refeito e hoje abriga no térreo um museu. Nos outros andares, escritórios, onde cerca de 2.000 funcionários trabalham em conjunto com os outros 110 países onde a marca está presente. A brasileira Patrícia, gerente de produto no Brasil, estava de passagem por São Francisco para definir a coleção de inverno de 2013.
A Levi's começou globalizada e aí ela foi se regionalizando, criando as linhas, né, bem específicas de cada país, e agora a gente está voltando para um modelo global. E aí, por esse motivo, é que o Brasil acabou migrando de um percentual alto de produção local no Brasil para um percentual quase 100% a partir de 2012 de produção importada. O primeiro modelo de jeans foi o 501, que recebeu esse nome por causa do número do primeiro lote de brim. O 501 foi o carro-chefe de vendas por muitos anos e até hoje está entre os mais procurados. Eric Joe, um dos vice-presidentes e também designer da Levi's, aponta as tendências que retratam o atual momento. Uma delas é a customização para os cortes femininos. A Levi's analisou milhares de tipos de corpos para criar a linha Curve ID. What we found is that factually, after looking at 60,000 body scans of women around the world, that you could actually be the same size. You could have 3 women who are the same size and their body shape could be completely different. So the chances of that are probably 1 in 3 of a woman finding the jean that fits, and her 2 girlfriends would have to go home empty-handed. So with our new custom fit system, we have a jean for each one of the different shapes that make up over 80% of the women's body types around the world. A linha Commuters foi ideia dos designers da marca, que perceberam que o jeans estava sendo usado por ciclistas urbanos em todo o país. So when we discovered that trend a couple of years ago, we worked with a group of cyclists in the state of Colorado and developed a jean that was very much tailored to commuting, that you can actually wear to commute in, that has a stretch material, that has water-resistant fabric, but you can also looks great. Outra inovação não é percebida diretamente pelo consumidor, mas pode fazer a diferença, principalmente na indústria do jeans, considerada uma das maiores poluidoras do planeta. O processo de confecção foi alterado e hoje usa 28% menos água nas lavagens das calças. We are at a point where we are saving this season about 172 million liters of water. So we are measuring that every time we manufacture jeans to see what is the environmental impact. So and we report those numbers as well. So it's pretty compelling story. Our entire life as an organization, we've always looked at business across 2 lenses. One was really to ensure that we created economic wealth or profits, but also that we did so with a high amount of ethics or principles, and that business was not just an opportunity to sell things, but also to potentially change the world that we live in and certainly alter the context in which we live.